João capítulo 16, hoje nós leremos apenas um versículo, o versículo 33. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você crê nessa palavra? Senhor Jesus, torna cativos os nossos entendimentos ao poder deste evangelho. É o que nós te pedimos para a tua glória. Lutero, ele vai dizer em seu tempo que na Bíblia cada florzinha é uma campina. E a ideia é que na Bíblia você consegue encontrar pequenas porções que escondem profundezas enormes. E esse texto é um deles. Um pequeno versículo, mas que ele é banhado de muitas verdades e de muitas lições para os nossos corações. Por exemplo, esse texto vai colocar em uma única frase a palavra paz e aflições. A palavra paz e aflições podem coexistir simultaneamente. Diga-se comigo: paz e aflição podem morar na mesma casa. Não tem como eu imaginar isso a partir de uma lógica humana. Porque a lógica humana vai dizer que para que eu venha ter paz, todas as coisas à minha volta deverão estar sossegadas, aquietadas. Não podem ter tempestades, não podem ter vendavais, não podem ter resistências, tribulações. Mas essa paz que é refém das circunstâncias favoráveis, esta não é a paz de Deus. Essa é a paz do mundo. A paz que precisa que todas as contas estejam pagas, que toda a sua saúde esteja bem, que todas as áreas da sua vida, da sua família estejam bem. Para que esta paz exista, essa é uma paz do mundo. A paz de Deus, a Bíblia vai dizer que é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, é uma paz que não tem como você explicar. Você tem vivido dias difíceis, você tem vivido decepções, você tem vivido frustrações, mas ao mesmo tempo, dentro de você, não há uma desordem, não há uma confusão a respeito de quem você é e a respeito de quem Deus é. Somente Deus é poderoso para encaminhar esta paz sobre aqueles que nele crê. E eu venho esta noite profetizar que a paz de Deus estará sobre o seu coração, mesmo em dias de aflições. Você recebe isso? Diga: eu creio. Eu quero chamar a sua atenção para a declaração de Jesus dizendo: eu venci. Eu venci. Eu acredito que todos nós aqui esta noite deseja dar este grito: eu venci. Eu acredito que todos aqui em sã consciência desejam olhar para os problemas familiares e dizer: eu venci.
Eu acredito que todos aqui desejam olhar para os seus desafios financeiros, o seu desafio no seu trabalho, o seu desafio pessoal, com as suas emoções, com a sua saúde, e dizer: eu venci. Eu acredito que você e eu, nós desejamos e fazemos de tudo o possível para que nós sejamos vencedores. A boa notícia é que esse não é apenas um desejo nosso. O próprio Deus deseja que nós sejamos vencedores. Nenhum de nós aqui esta noite foi chamado para ser um fracassado. Nenhum de nós aqui foi chamado por Deus para vivermos uma vida de derrotas e derrotas. Deus nos chamou para vivermos uma vida vitoriosa. Amém? Agora veja. Quando eu olho para essas palavras de Jesus, eu aprendo que Jesus está ressignificando para nós o que é vencer. Jesus está dando uma nova interpretação a respeito do que é vencer. Porque vitória e vencedor, para a nossa linguagem, para o nosso vocabulário humano, ele pode ter uma conotação, mas quando a gente olha para o que Jesus chamou de vitória, talvez a sua mente viverá uma reviravolta a respeito do que de fato é vencer. A palavra de Deus esta noite é principalmente para aqueles que está doendo demais, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que têm se esforçado para viver uma vida piedosa, mas às vezes é tomado por uma sensação que não vejo vitórias à minha volta. Esse negócio de congregar, de crer em Jesus, de se tornar um cristão, ok, mas cadê a vitória? Onde está a promessa de eu ser um vencedor, de eu ser uma vencedora? Quando eu olho para as palavras de Jesus, eu aprendo que o ressignificado de vitória passa pelas lentes da cruz. O verdadeiro significado de vencer passa pelas lentes do Cristo glorificado. Agora veja, Jesus está ao redor da mesa conversando com os discípulos aqui em João capítulo 16. Quando ele sai daqui, ele vai com seus discípulos para o jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que ele começa a orar. E quando ele começa a orar, o episódio, o acontecimento da cruz, que iria suceder no outro dia, esse acontecimento, ele começa a tomar conta de Jesus. Toda a pressão espiritual, maligna, se concentra sobre Jesus, e a Bíblia diz que Jesus começa a se angustiar. Ele começa a se angustiar, e o texto vai dizer que a angústia foi tão grande, que ele passou a transpirar grandes gotas de sangue. Na ciência isso é chamado de hematidrose, quando os vasos sanguíneos se dilatam e entram em contato com as glândulas sudoríparas, e ao invés de você transpirar suor, é sangue. Só que isso acontece em um altíssimo nível de angústia, de tristeza, e é essa intensidade que está sobre Jesus. Mas percebe,
que momentos antes ele havia dito para os seus discípulos: eu sou um vencedor. Momentos depois, chega Judas, naquele jardim de noite, dá um beijo no rosto de Jesus, sinalizando que este era o Cristo, que esse era o Messias. Então vieram os soldados com porretes e começaram a aprisioná-lo e arrastá-lo. Quando ele é preso no Getsemane, os discípulos evaporam, fogem. Ele passa a noite inteira sendo julgado. Um julgamento injusto, ilícito, porque não se podia validar nenhum julgamento que acontecia à noite. Ele é julgado, testemunhas falsas são contratadas para dar falso testemunho de Jesus. Pela manhã, ele é levado a Pilatos. Pilatos reconhece que ele era o inocente, devolve ele para Herodes. Herodes olha para ele e devolve para Pilatos. Pilatos lava as mãos, manda açoitá-lo. Mas não é qualquer açoite, não é uma vara de goiaba que veio sobre ele. Eram chicotes que na ponta tinha ossos e chumbo. Dificilmente um prisioneiro chegava até o final do açoite. Eles morriam durante o percurso. Ele é açoitado. E como se não bastasse, eles colocam a parte horizontal nos seus ombros para que ele viesse carregar até o alto de uma cruz. E de repente, menos de 24 horas depois, este homem está no alto de uma cruz. E você deve lembrar que morrer em uma cruz era morrer da pior forma possível naquele tempo. Um romano não podia morrer numa cruz, porque era como se estivesse manchando Roma. Quem era crucificado fora da cidade, porque ele perdia a cidadania. Isso falava que aquele que era crucificado, ele morria como um indigente. E lá está Jesus, estirado em uma cruz, totalmente nu. Os artistas da Idade Média, quando vai colocar o Cristo crucificado, vai colocar um pano na sua genitália, mas isso é romance. Ele está totalmente nu, pregado na cruz. Agora eu quero que você imagina comigo a mente dos discípulos. Porque menos de 24 horas, ontem à noite, ele disse para nós ao redor da mesa que ele era um vencedor. Mas cadê a vitória deste homem? Aonde que ele está vencendo? Porque aonde que ele está, o estado do seu corpo, o estado da sua vergonha, o estado da censura que ele está recebendo, não faz sentido este homem dizer que é um vencedor. Talvez essa é uma das crises que sobrevém sobre muitas pessoas que seguem a Jesus. Você faz as contas de alguns números, você faz a soma de alguns mapeamentos de acontecimentos à sua volta e você diz: eu não sou um vencedor, eu não estou vencendo. Mas de repente, o problema não estava no cenário. Jesus não se equivocou ontem à noite, quando ele disse aos seus discípulos que ele era um vencedor. Ele não se equivocou, ele sabia o que ele estava dizendo, mas
Fala para mim o que Jesus está chamando de vitória, o que Jesus está chamando de ser um vencedor. E é aqui que eu acredito que Jesus vai ressignificar o que é ser um vencedor, o que é vencer aqui na vida. Diante de todas as testemunhas que estavam ali assistindo o cenário da cruz. Quem está comigo, diga amém. Diante de todas as testemunhas da cruz, só tinham 3 pessoas que sabiam que Jesus estava vencendo. Apenas 3 pessoas. E eu quero te dizer essa noite que essas 3 pessoas são suficientes para autenticar o quanto que você tem vencido aqui e agora na sua história. A primeira pessoa que sabia que Jesus estava vencendo era o próprio Pai. O Deus Pai sabia que Jesus estava vencendo. E por que ele sabia que Jesus estava vencendo? Porque no alto da cruz, Jesus vai dar um grito dizendo: está consumado. Vamos dizer junto essa frase? 3, 2, 1. Mais uma vez. O que isso significava nas palavras de Jesus? Simples. Ele estava dizendo: Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer desde a minha encarnação, eu terminei. Toda a tua vontade que o Senhor preparou para eu cumprir, eu realizei. Eu não vivi a vida a partir dos meus próprios interesses. Eu não vivi a vida a partir dos meus caprichos, a partir da minha ambição, não. Todos os dias que eu me levantava, todos os dias em que eu deitava, o meu fôlego era, a minha respiração era para cumprir com a tua vontade. A Bíblia vai dizer que Jesus confessa que a comida que ele alimentava a sua alma era fazer a vontade de Deus, era fazer a vontade do seu Pai. Então percebe, no cenário da cruz, os homens estão achando que Jesus está perdendo, mas Deus estava olhando para o seu filho e dizia: eu sei que você está vencendo, porque vitória aos meus olhos é quando você cumpre a minha vontade, ainda que esteja doendo, ainda que esteja perdendo, ainda que esteja difícil, mas se está cumprindo com a vontade do Pai, você pode gritar bem alto: eu estou vencendo aos olhos dos céus. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Isso abre 2 leques para mim. O primeiro leque é que não existe vitórias se você não está comprometido em fazer a vontade de Deus. Você não pode chamar de vitória nada que tal resultado ou tal número significa que você atendeu unicamente o seu querer, que você atendeu unicamente as suas cobiças. Você não pode, aos olhos dos céus, não há vitórias fora da vontade de Deus. Outro leque que se abre é:
Não importa o quanto que difícil esteja. A cruz estava doendo demais. A traição de Judas, a negação de Pedro. Como isso foi forte. Mas em meio a tudo isso, Jesus estava vencendo, porque Ele estava fazendo a vontade do Pai. Eu quero te dizer esta noite, que por mais que você esteja vivendo um diagnóstico irreversível, por mais que você esteja vivendo uma lacuna muito aberta, de uma perda, de um luto, por mais que você esteja vivendo os seus desertos, os seus vales, as suas crises, eu quero te dizer que em meio a este processo, se você continuar fazendo a vontade de Deus, se você continuar amando a Deus, se você continuar cumprindo com o que Deus deseja que você faça, segundo as Escrituras, ainda que esteja em dias difíceis, você é um grande vencedor diante dos céus. Quem recebe esta palavra pode aplaudir ao nome do Senhor. Mas havia uma segunda pessoa que sabia que Jesus estava vencendo. E sabe quem era? O diabo sabia. O diabo sabia que Jesus estava vencendo. Sabe por que ele sabia? Ele sabia porque ele tentou Jesus de todas as maneiras. Ele se esforçou, preparou artimanhas, estratégias, astúcias. Usou gente de longe, usou gente de perto, usou gente de dentro. Tudo para fazer Jesus pecar. Mas todo o esforço de Satanás fracassou. E ali na cruz, Maria, os discípulos de Jesus, todos eles acharam que Jesus estava fracassando, que Jesus estava perdendo. Mas o diabo, ao olhar para o Cristo crucificado, sabia que ele estava vencendo. Eu sei que você é um vencedor, porque você nunca cedeu às minhas tentações. Então veja, às vezes, os números bons, às vezes, os resultados elevados, aparentemente dizendo, não pode ser sinônimo de vitória se este coração tem flertado com a quebra de princípios, com pecados. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você está resistindo o pecado, você está resistindo a mágoa, você está resistindo o ressentimento, você está resistindo à tentação da imoralidade sexual, você está resistindo à hipocrisia, você está resistindo à mentira, você está resistindo à indiferença. Muitas tentações têm assediado você, mas você tem resistido, você tem dito não a Satanás, você não tem tido prazer em pecar, você não
tem arquivado, você não tem coberto pecados, você não tem flertado com o pecado longe dos olhares, lá no secreto do seu coração. Você tem uma luta contra o pecado, você tem uma luta contra as tentações. Às vezes, mesmo você sofrendo, mesmo você vivendo dias difíceis, mas se você estiver resistindo Satanás aos olhos de Deus, você já está vencendo. Então isso significa dizer que existem pessoas que estão tendo grandes comemorações aparentes, finanças, conquistas, aquisições, e a quem está de longe disso, uau, como ele é um vencedor, olha a fama, olha o dinheiro que ele está ganhando, olha onde que ele está, olha o status social que ele tem. Mas Satanás olha e diz: esse é meu. Ele faz o que eu quero, ele flerta com adultério, ele flerta com a prostituição, ele flerta com o engano, ele flerta com o egocentrismo, ele flerta com o orgulho, ele faz parte de mim, ele é o meu parceiro. Mesmo que pessoas tenham grandes resultados sociais, mas se esta pessoa não está resistindo Satanás, se essa pessoa não tem lutado contra as armadilhas de Satanás, esses resultados não são chamados de vitórias diante de Deus. Mas em contrapartida, aqueles que têm sofrido, aqueles que têm resistido à murmuração, aqueles que têm resistido à lamúria, aqueles que têm resistido às tentações, aqueles que têm dito não para Satanás, aqueles que têm fechado o coração dizendo: Satanás, você não terá as minhas emoções, você não terá as minhas motivações. Aqueles que têm resistido Satanás, ainda que esteja doendo, mas você já é um grande vencedor aos olhos dos céus. Quem entende essa palavra esta noite? Eu lembro quando a Eileen estava gestante do Alejandro Caleb, e nós estávamos passando uma pindaíba grande demais. Quem sabe o que é pindaíba? Se você não sabe, eu vou orar para Deus te dar uma, para você ficar sabendo. E a gente precisava fazer o primeiro ultrassom para saber se era menino ou se era menina. Não é para saber se era menino ou era menina, porque Deus já tinha falado, mas para saber como é que estava ali o estado da criança. Cheguei, fui ao banco. Fui ao banco para ver se tinha algum anjo que tinha depositado alguma coisa lá. E eu fui. Quando eu cheguei na agência, uma agência grande, todos os caixas estavam vazios e apenas um estava sendo ocupado por uma jovem senhora. Eu fui na direção daquele caixa. Enquanto eu estava a caminho do caixa, a moça sai. Quando ela sai, ela já saiu da agência, eu cheguei no caixa. Quando eu cheguei no caixa, a máquina liberou o dinheiro. O que aconteceu? Ela fez uma operação de saque, mas apareceu na tela: operação não realizada. Ela tira o cartão e sai. Só que a máquina processou e liberou o dinheiro. E quando eu olhei para aquele dinheiro, e aquele dinheiro ficou olhando para mim, uma voz grita: pega, porque é Deus que está providenciando a sua necessidade. Gente, frações de segundos. Uma outra voz gritou dizendo: não é assim que eu trabalho.
uma luta trava dentro de mim. Peguei aquele dinheiro rapidamente. Saí da agência e, como eu sou pequeno, consegui ver ao longe a moça pela cor da roupa. Corri e entreguei aquele dinheiro para ela. Quando eu entreguei aquele dinheiro para ela, ela deu testemunho, perguntou se eu era crente. Mas quando eu fui contar para um amigo, olha o que ele disse para mim: você é muito bobo. Você poderia ter pegado aquele dinheiro. Você não está roubando de ninguém, está lá, você pegou e viu. Mas eu sei que quando eu devolvi aquele dinheiro, o diabo sabia que eu estava vencendo. Alguém vai dizer: não perdoa. Não perdoa porque você está no seu direito. Não perdoa porque ele não merece, ela não merece. Alguém vai dizer: não adianta continuar, não adianta perseverar. Você está sendo muito bobo, você está sendo muito ingênuo. Mas quando você rompe com essas tentações, por mais que sangra, por mais que você precisa fazer grandes sacrifícios, mas você não cede à tentação, você não cede à desistência, você não cede o retrocesso, você não abandona. Alguém vai dizer: olha aí, vai ser capacho, vai ser tapete o resto da vida. É muito bobo, é muito boba. Alguém vai gritar, dizendo: olha lá. Mas o diabo, ao olhar para o seu coração e saber que não tem mágoa, não tem amargura, não tem revolta, não tem vingança, ele vai olhar para você e vai dizer: eu sei que ali está uma vencedora. Quem consegue entender essa palavra esta noite? E eu termino dizendo que havia uma terceira pessoa que sabia que Jesus estava vencendo. Quem era? O próprio Jesus. Ele sabia que ele estava vencendo. E por que ele sabia que ele estava vencendo? Ele sabia porque, apesar da dor, apesar da traição, apesar da cruz, a sua alma não havia se deformado. Quando ele abre a boca pela primeira vez, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O seu coração ainda tinha misericórdia, o seu coração ainda tinha amor, a sua alma destilava compaixão. Ele não se deformou. Ele está no alto da cruz, tomado de dores, mas ele está se importando com Maria. Ele pede para João acolhê-la. Ele está no seu pior momento de dor e de pressão espiritual, mas ele está salvando o ladrão arrependido ao seu lado. Ele sabia que ele estava vencendo, porque a sua alma não havia deformado. Alguém está olhando para a sua luta, alguém está olhando para a sua decepção, alguém está olhando para a sua perda, está dizendo: olha o quanto que ela está sendo derrotada, olha o quanto que ele está sendo derrotado. Mas você sabe, o Pai sabe, o diabo sabe que esta luta, por mais difícil que ela esteja, você era para estar dentro de um quarto escuro, era para você estar em outro lugar, era para você ter atentado contra a sua própria vida, era para você ter abandonado a tudo e a todos. Mas apesar da dor, apesar da tragédia, apesar do abandono,
Senhor, amando ao Senhor, crendo no Senhor, a luta não te deformou. Eu tenho uma notícia para você: o céu sabe que você está vencendo, o céu sabe que você é uma vencedora. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus esta noite. Tinha muitas razões para não entrarem por essas portas. Você tinha muitas razões para não crer mais nas Escrituras. Você tinha muitas razões para não crer mais em Jesus. Você pode ter muitas razões para você dar as costas para Deus. Mas apesar de tudo, a sua alma continua crendo na bondade de Deus. Então você pode gritar bem alto: eu estou vencendo, porque a minha alma não se deformou para viver. Existe uma história muito linda da Erickson Johnny Tada. Quando era jovem, em um retiro da igreja, ela pula de uma cachoeira e ela não tinha mensurado a profundidade, e era um lugar muito raso, e ela então vai fraturar a sua cervical. Tinha 15 anos aproximadamente, e ela é tirada das águas. A lesão dela a transformou em uma tetraplégica. A Erickson vai desenvolver uma grande ira por Deus, um ódio. Por que Deus deixou eu sofrer esse acidente, perder a minha vida, perder os meus sonhos? Ela não aceitava ninguém falar de Jesus para ela. Alguns anos se passaram. Uma amiga dela de infância a visita. E quando ela encontra no seu quarto, com seu semblante riscado de ira, de decepção, aquela amiga vai dizer: Erickson, você sabia que Jesus sabe exatamente o que você está passando? Ela disse: não me fala de Jesus. Claro que Ele não sabe o que eu estou passando. A única coisa que eu consigo mexer é a minha cabeça. Claro que Ele não sabe o que eu estou passando. E a sua amiga diz: sim, Ele sabe o que você está passando. Porque por 6 horas Ele esteve pregado numa cruz, e a única coisa que Ele conseguia mexer era com a cabeça. Aquela palavra foi como um raio na escuridão de Erickson, e Jesus a salvou naquele dia. Hoje a Erickson Tada é uma grande escritora. É uma mulher que tem dado palestras ao redor do mundo para dizer que é possível você ser golpeado na vida sem deformar o coração. Eu não sei o quanto que difícil está todas as coisas na sua vida, mas existe um lugar em Deus que a paz que você recebe do Senhor guardará o seu coração, em não deixar de amar pessoas, em não deixar de servir pessoas, em não deixar de honrar pessoas, em não deixar de abençoar pessoas. E por mais que alguém vai olhar e vai dizer: coitado, coitada, mas você sabe, o céu sabe, que você está vivendo uma grande vitória. Você está vivendo a vida de um vencedor.